Fala pessoal, tudo bom? Hoje o tema do vídeo é perspectivas e cenário econômico e político para 2020. Bom, vamos lá, falando sobre as perspectivas e o cenário político e econômico do mundo e do Brasil também. O ano de 2020 vai ser um pouco mais barulhento em questão de cenário político. Nós temos as eleições de presidente dos Estados Unidos em novembro. Nós teremos também para as prefeituras também em meados de outubro. Então vamos falar primeiro sobre as eleições nos Estados Unidos. Bom, da parte republicana já temos quase certo que o Trump vai ser o candidato, né? Lá nos Estados Unidos funciona um pouco diferente, só existem dois partidos políticos, os democratas e os republicanos. A escolha do lado dos republicanos já está quase certa com o Trump. Do lado democrata ainda não tem um candidato. Tem alguns nomes como Michael Bloomberg, também tem senadores também que já atuam de forma bem firme também no Senado, mas ainda não tem nada definido. Esse é um tema que vai trazer um pouco de volatilidade aos mercados. Nós já temos o Trump aí com seus tweets também, quase semanalmente ele manda uma pérola, e isso faz com que os mercados se mexam um pouco. Do cenário econômico do mundo, nós temos já pequenos ruídos já de desaceleração das economias. Temos casos também de juros beirando juros negativos, né, que seria você investe e você retira menos do que você investiu. Isso é algum sinal de desaceleração, de políticas monetárias. Já tem os sinais na Europa também de que está ocorrendo uma desaceleração no mundo. O Brasil está indo meio que na contramão desse cenário, mas esse é um tema que tem que ficar bem de olho aí para 2020, ver como que vai andar. Também tem a guerra comercial, né, que é a nova guerra fria entre Estados Unidos e China, que na verdade é uma briga comercial, tecnológica. Esse é um tema que nesse ano de 2019 foi bem comentado, gerou muita volatilidade no mercado. É um tema que vai persistir. Foi também um tema de campanha eleitoral do Trump também, quando ele foi candidato à presidência. Ele vai continuar com esses ataques à China, buscando uma melhor competitividade com eles. A China, por outro lado, está segurando, está tentando viabilizar aí um acordo bom para eles, e isso com certeza traz um pouco mais de tumulto aos mercados. O Brasil está ali no meio, estava negociando algumas tecnologias com a China, aí o Trump foi lá e quis taxar o aço e o alumínio do Brasil, então isso vai ser um tema ainda bem presente no ano de 2020. Agora vamos mudar o foco, agora o foco é Brasil. Vamos falar sobre o Brasil. Bom, para 2020... nós temos algumas reformas ainda tramitando, com início de tramitação, no caso da reforma tributária. Esse é um tema bem chato, vai encontrar muita resistência no Congresso ainda. É um tema que nós teremos que acompanhar bastante, porque não é um tema fácil, ao contrário da Previdência que rolou esse ano de 2019. Era um tema que já vinha sendo discutido ali no governo do Michel Temer. Os próprios congressistas também já viram que o barco estava meio que afundando, eles também não queriam correr o risco de afundar junto, então eles já ajudaram. O próprio Rodrigo Maia ajudou bastante nessa conversação aí com os deputados. O Davi Alcolumbre também mexeu os pauzinhos dele ali e tramitou numa boa, e foi aprovado agora nesse último segundo semestre. Mas para as próximas reformas teremos um pouco mais de resistência. E o governo Bolsonaro não é um governo que tem uma base aliada muito forte, sempre tem ali um ruído aqui, que acaba, uma coisa pequena acaba se transformando num monstro de 7 cabeças. Então esse é um assunto das reformas que vai persistir para 2020.
vai trazer bastante oscilação no mercado. Porém, nós temos alguns índices de crescimento da economia brasileira. O índice de desempregos vem caindo, ainda está em números gigantes ainda, mas já chegamos na casa, nos segundo últimos dados, na casa de 11,2% de desempregados, vem caindo, muito também devido a esse fim de ano também, que há uma contratação maior de funcionários temporários, carteira assinada, que pode vir a ser registrados definitivamente no decorrer do ano aí, mas o fato é que o índice de desemprego vem caindo consecutivamente aí mais fortemente aí nesse segundo semestre. Por outro lado, o PIB brasileiro vem subindo, há diversos índices que vêm mostrando um crescimento da produção das indústrias. Porém, tem um outro ponto que o Banco Central tem que ficar um pouco de olho, é a questão da mão de obra. A mão de obra do Brasil, como muitos sabem, não é uma mão de obra muito qualificada. E isso pode trazer alguns problemas para o crescimento do país. E no segundo semestre, agora a parte do cenário político, no segundo semestre temos a votação para prefeituras. E isso é um ponto muito importante, porque no Congresso nós teremos ali, eles não vão querer votar nenhuma pauta muito bomba assim, que vai mexer muito, que vai querer, assim, não vai atrapalhar um pouco eles não vão querer fazer esse tipo de votação. E também, claro, eles vão tentar blindar ao máximo aí os seus compatriotas de partido para preservá-los para essa eleição municipal aí de prefeitos. Então, para 2020, nós temos um cenário brasileiro, um mercado interno muito positivo, com as exportações crescendo, índice de desemprego caindo, PIB brasileiro seguindo, graças a Deus. Então, é um cenário bom, porém, nós estamos na via contrária do mundo. E temos que analisar até quando o Brasil vai conseguir crescer com o mundo caindo de produção e o quanto isso pode mexer com o Brasil, já que nós somos um país subdesenvolvido e necessitamos dos países de primeiro mundo. Então o cenário é esse. Espero que em 2020 nós tenhamos um bom crescimento do país, que isso com certeza ajuda a todos. Nós temos algumas reformas em pauta aí, a tributária acredito que seja uma das principais que será votada. E do mais, espero que todos tenham um 2020 muito bom. Se quiser acompanhar os próximos vídeos, aí já aperta o botãozinho de se inscrever no canal. Siga também o meu Instagram também para acompanhar notícias do mercado. E até mais. Tchau!